vocês. Vocês que um dia assistirão também lá na mídia. A mensagem de hoje, irmãos, é um assunto muito conhecido por todos nós. Os adventistas falam muito dele, né? É a respeito dos sinais dos tempos. Mas por que eu escolhi essa mensagem? Porque nessa semana, ao estudarmos a lição da Escola Sabatina, a gente viu muito a respeito de 1844, né? Os 2.300 tardes e manhãs que se cumpriram em 1844. E nessa semana, curiosamente, nós estamos em maio, e essa semana nós tivemos o dia 19 de maio. Vocês lembram o que teve um acontecimento em 19 de maio de algum ano? Algo muito importante. Nós vamos ver na mensagem de hoje. Vamos pegar a Bíblia, irmãos, e abrir no Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, verso 29. Mateus 24, verso 29. Aqui no capítulo 24, Jesus está contando lá para os discípulos a respeito da destruição de Jerusalém e do final do mundo, né? E aí, tem muitas pessoas que não compreendem, mas ele estava falando das duas coisas ao mesmo tempo. Uma hora falava da destruição de Jerusalém, outra hora falava do fim do tempo e da sua segunda volta. E aí, quando nós vamos estudando detalhadamente, a gente vai vendo esses acontecimentos, sim, na história, né? Verso 29 diz o seguinte, amém, todos aí? E logo depois da aflição daqueles dias, o que acontecerá com o sol? O sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Jesus disse, irmãos, logo depois da aflição daqueles dias. Nós, adventistas, temos muito claro que estava falando depois que aflição, irmãos? Os 1.260 anos da supremacia papal. Disse Jesus, depois, então vou falar aqui nas minhas palavras, depois da aflição, ou depois desse período de 1.260 anos, o sol vai se escurecer. A lua não dará sua luz, e as estrelas do céu cairão. 3 grandes acontecimentos espetaculares. Logicamente, não está falando aqui de estrela. Se caísse uma estrela sobre a Terra, não sobraria nada. Estamos falando de estrelas cadentes, né? E assim por diante. A gente vai falar mais sobre isso aqui ainda. Irmãos, o profeta Isaías, o profeta Amós, o profeta Ezequiel, o profeta Joel, o profeta João e o profeta Daniel falaram desses acontecimentos. Será que era importante? O profeta Jesus, que é o mais importante de todos, falou: antes da minha vinda, o sol vai escurecer. Semana passada eu não estive aqui, mas a lição de Escola Sabatina falou a respeito dos, acho que Tessalonicenses. Eles estavam muito desanimados. Por que eles estavam desanimados, irmãos? Eles achavam que Jesus estava logo para voltar. Jesus disse, os anjos falaram, né? Para aqueles 2 discípulos, não se maravilheis, não se admires, porque esse Jesus que vocês estão vendo subir ao céu, ele virá novamente. E eles estavam com tanta esperança que eles iriam, eles não morreriam. E sabe o que estava acontecendo com o pessoal dos cristãos? Estavam morrendo. Estavam ficando velhinhos e morrendo. E Paulo teve que dizer, vocês parecem que não têm esperança, meu amigo. Antes de Jesus voltar, tem um monte de coisa para acontecer. Ele não falou assim, nessas palavras, mas eu vou dizer aqui, ainda terá 1.000 anos de supremacia. Vocês serão perseguidos, nós vamos todos para a sepultura. Vocês não têm mais esperança? A esperança... Não se preocupe, Jesus não disse, não se preocupe, irmãos. Se você morrer, ou estiver para morrer, essa semana uma pessoa lá em casa, na oficina, disse de uma amiga dela, que tinha 45 dias de vida. A pessoa saiu para o médico e o médico disse, você tem 45 dias de vida. E ela perguntou para a amiga, o que você sente por saber que você tem 45 dias de vida?
Ela disse, eu não me preocupo, porque eu tive a minha vida inteira com Jesus. Oh, irmãos, que maravilha! Eu não estou preocupado com a minha morte, porque eu tive a minha vida com Jesus. E Jesus disse, não vos maravilheis da morte. Há 15 dias atrás, numa sexta-feira, 15 dias atrás, a nossa família sepultou uma das nossas mais novas sobrinhas, com a esperança da vida eterna. Nós vamos ler ainda outro texto, irmãos. Apocalipse capítulo 6, o verso 12 e o 13. Apocalipse 6, o verso 12 e o 13. Vamos lá, rapidinho. Apocalipse capítulo 6, o verso 12 e o 13. Falando também em relação a esses sinais da volta de Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que é feliz a pessoa que morre no Senhor. E a Bíblia diz que é feliz a pessoa que morre no Senhor, meu querido, é porque é feliz mesmo. Nós deveríamos fazer uma festa e não um chororô, né? E, logicamente, o chororô vem da incerteza nossa, né? É a saudade. Apocalipse capítulo 6, o verso 12 e o verso 13 diz o seguinte. Aqui está falando dos 7 selos. E havendo aberto o 6º selo. Quantos selos existem, irmãos? 7. E aqui foi aberto o que mesmo? O 6º, o penúltimo. E eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de silício. E a lua tornou-se em sangue. E as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. Aqui o profeta João cita os 3 sinais que Jesus citou. E ele acrescentou um, que é o que mesmo? Um grande terremoto. Antes da vinda de Jesus, irmãos, haveria um grande terremoto. Nós temos visto muitos grandes terremotos aqui. Nós vamos falar um pouquinho mais desse terremoto aqui já já. Aqui no capítulo 6, verso 12 e 13, João descreve 4 sinais. E Jesus, lá em Mateus, ele descreve 3 sinais. João aqui acrescenta um sinal, um grande terremoto. Olha, irmãos, interessante. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa coisa. Quando é que haveria esse grande terremoto? Quando fosse aberto, o que mesmo? O 6º selo. Irmãos, e vocês sabem qual é o 7º selo? O que é que vai acontecer com o 7º selo? Capítulo 8, verso 1. Apocalipse 8, verso 1. E, havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Citamos hoje esse texto aqui, não foi? O 6º selo aconteceu um grande terremoto. E a próxima coisa a acontecer será o que é mesmo? A volta de Jesus, amém? Só falta dos 7 selos, só falta o 7º selo tocar, e quando ele tocar não, for aberto, a volta de Jesus vai acontecer. Eu quero que vocês leiam também Apocalipse capítulo 11. Vamos ler? Apocalipse capítulo 11, o verso 15 ao 19. Apocalipse 11, o verso 15 ao 19. Vamos ler? E tocou o 7º anjo a trombeta. Quantas trombetas são? 7. Quando o anjo tocar sua 7ª trombeta, ou em outras palavras, a última trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém? Quando tocar a 7ª trombeta, irmãos, os reinos do mundo serão entregues na mão de quem? De Jesus. Será que isso já aconteceu? Vamos continuar lendo. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso que és, e que eras, e que has de vir, que tomastes o teu grande poder e reinastes. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados. Opa! Quando tocar a 7ª trombeta, haverá o que mesmo? O julgamento. Já tocou a 7ª trombeta? Já tocou a 7ª trombeta? Vou perguntar para vocês de novo. Já tocou a 7ª trombeta, meus queridos?
Quando tocar a sétima trombeta, haverá um julgamento no céu. E já aconteceu. Já começou. Não terminou ainda, mas já começou. Quando? Nós vimos hoje. Quando? 1844. Fazem 180 anos que tocou a sétima trombeta, meu querido. Jesus está perto de voltar ou não? Vamos ler? Serão julgados, verso 18, né? E o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e ao tempo de destruir os que destroem a terra. Verso 19 agora. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no templo. O que significa isso aqui, irmãos? Abriu-se no santuário, abriu-se no céu o que mesmo? O templo de Deus. Nós vimos hoje na lição da Sabatina. Quando que foi aberto o templo? Quando que Jesus entrou no Santo do Santo? 1844. Oh, meus queridos, 1844 tocou-se a sétima trombeta. E se nós olharmos ao longo da história de Jesus, da primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, os acontecimentos ocorrendo, quantos anos demorou a primeira trombeta, o segundo selo, as cartas e assim por diante, nós já estamos dentro do toque da sétima trombeta há 180 anos. Mas eu quero voltar com vocês aos sinais que Jesus disse. E um dia desse eu li aqui, né? Há uns tempos atrás eu li aqui, um dia... Isso é uma ilustração. Jesus falando para os discípulos, eu virei em breve. Eu virei em breve. Ô, irmãos, tem 2000 anos que Jesus disse isso. Mas 2000 anos para Deus é nada, é ou não é? E aí eu falei, eu vou repetir aqui. O anjo disse para Jesus, Senhor, mas o Senhor esqueceu de dizer para eles que só era 2000 anos. Mas para quem é eterno, 2000 anos não é nada. Logo, já passou. Ô, irmãos, eles estão vendo tudo passar, eles estão desesperados. Jesus está vendo e os anjos estão vendo, está tudo terminando. E as pessoas estão dormindo. Dormindo. Aqueles que dizem que estão aguardando Jesus dormindo. Em 1755, irmãos, houve um grande terremoto, é conhecido o terremoto de Lisboa. Ele é chamado de Lisboa porque lá foi onde houve a maior devastação. Mas, irmão, esse terremoto de Lisboa, 1755, fazem 269 anos que isso aconteceu. E Jesus disse, olha, quando estiver bem perto de eu voltar, lembre-se que Deus é eterno, Jesus é eterno. 1000 anos para Deus é nada. 269 anos haverá um grande terremoto. E por que nós, adventistas, cremos que esse terremoto é o que marca, sim, por causa do tempo em que ele ocorreu e por causa da magnitude que ele ocorreu. Irmãos, esse foi o maior de todos os terremotos já relatados. O maior de todos os terremotos relatados. Ah, mas já morreu muito mais gente em terremoto. Já morreram. Porque os tempos eram outros, né? As pessoas viviam mais no campo. E no campo é mais difícil de morrer de um terremoto. Mas nas cidades, Lisboa, por exemplo, e a Espanha, por exemplo, morreram muitas pessoas. Irmãos, esse grande terremoto aconteceu, sabe em que dia? Num dia santo. Esse dia santo aí, as igrejas estavam lotadas e os prédios caíram e multidão morreram. Esse, irmão, terremoto, diz o grande conflito, foi sentido em quase toda a Europa. Foi sentido na África, na América do Norte, foi sentido na Groenlândia, nas Índias Ocidentais, na Ilha da Madeira, na Noruega, na Suécia, na Grã-Bretanha, na Irlanda. Abrangeu uma extensão de mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Foi um terremoto terrível. Jesus disse, o João disse, haverá um grande terremoto, marcando que está próximo à volta de Jesus. Houve também um tsunami, nem se conhecia o negócio de tsunami, né? Uma grande maré, mais de 20 metros de altura as ondas.
Irmãos, as pessoas correram para as igrejas. Diz o relato, irmão, de pessoas, historiadores que viveram naquela época, que as pessoas não choravam. Sabe quando a pessoa estava tão angustiada que ele não chorava? Você já viu alguém assim que não chora? É tão, um negócio tão que não chora. Ele só gritava misericórdia, 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 gritando, correndo para cima e para baixo, misericórdia. E corria para onde? Para as igrejas. E as igrejas caíam por cima deles. 269 anos. O primeiro dos 4 grandes sinais que Jesus disse, que a Bíblia diz que Jesus não falou do grande terremoto. Em 1780, irmãos, aí vem o primeiro dos sinais que Jesus disse que aconteceria logo depois daqueles dias de aflição, o sol não daria a sua luz. E você pode pesquisar, está na internet aí. O dia é escuro, 15 horas de escuridão. Nada de minutinhos, não, é horas. Praticamente o dia inteiro, das 10 da manhã, das 9 e pouco da manhã até a meia-noite, escuro. E alguns relatos dizem que era tão escuro que a 20 centímetros uma folha branca dos olhos não se enxergava. Será que era escuro? As pessoas se angustiaram. Não foi um eclipse. Hoje a ciência quer explicar. Procura explicar que houve uma nuvem muito densa, fechou o sol, escureceu tudo. Mas olha que curioso. Poderia sim uma nuvem ser muito. Poderia sim. Mas durante muitos décadas ou séculos ninguém tinha explicação. E hoje tem explicação. Eles querem explicar que houve essa nuvem. Houve uma grande queimada lá no lado do Canadá. E aí veio a nuvem muito escura e fechou tudo. Mas olha que curioso. 10 da manhã, tudo escurece. 2 horas mais ou menos. Vamos falar de 4 horas da tarde, que é 2 horas para se pôr o sol. Vamos supor que 2 horas para se pôr o sol, tudo clareia e fica o sol novamente limpo. E depois volta a escurecer novamente. E aí foi até meia-noite. O dia inteiro escuro e a noite escura. Jesus disse: não se preocupe, não se esquente a cabeça, não se desespere, porque apenas isso aí é o que mesmo? Princípio das dores. Vocês mulheres sabem o que é princípio das dores. Haverá muitos terremotos, guerras e assim por diante. Haverá terremotos, tem agora havido, eu não tenho agora os dados, mas já vi um dia desses uns dados. Quantos terremotos havia em intervalo de tempo? Eram poucos terremotos durante os intervalos de tempo. Hoje os terremotos estão acontecendo simultaneamente, cada um mais forte do que outros. Ou seja, as dores de parto da mulher, quando vai chegando mais perto de dar no bebê, as dores vêm mais rápido e mais fortes. É assim que Jesus está dizendo, irmãos. Né? Irmãos, naquela mesma noite, 19 de maio, que agora, essa semana agora, completou quantos anos mesmo? 244 anos que o sol escureceu, não tem explicação. É sim um acontecimento sobrenatural que aponta para a volta de Jesus. E lembrando que Deus é eterno, 244 anos para Deus não é nada. Para nós é muito, mas para Deus não é nada. 13 de novembro de 1833, irmãos. 191 anos, não é isso? 191 anos. Houve uma chuva de meteoros. Nunca foi descrito algo igual. Em todos os Estados Unidos, uma exibição da queda das estrelas. Foi chuva de meteoros para tudo que é lado. Eu já senti mais ou menos isso aqui, a Vilania acho que deve lembrar. Nós somos no Rio de Janeiro, no ano 2000. Nós, naquela época, ainda tinha uma queima de fogos, ainda era na praia. Irmãos, os fogos de artifício eram as bocas assim, ó. Eu pensei que esse negócio começar a explodir. Não tem vergonha isso aqui. Mas ele, irmãos, era coisa maravilhosa de se ver. Aquilo lá estourava, só fazia só. Assim, uma pancada surda. Ia muito alto, 400 metros. Lá em cima ele explodia.
e abria como se fosse um guarda-chuva. E eu me lembro, eu estou tentando imaginar isso aqui, lá, nas chuvas, nos meteoros. Os americanos olhando para o céu e vendo aquela chuva para tudo que é lado, um guarda-chuva de estrelas cadentes. Algo que nunca visto. E eles se maravilharam. E eles gritavam, corriam para cima e para baixo: é o fim, tudo acabou, acabou, acabou. 191 anos, irmãos. E o último dos acontecimentos, dos sinais da volta de Jesus, dos grandes acontecimentos, deveriam ocorrer. De lá para cá, tem mais coisa para acontecer? Com certeza tem. Nós vamos falar um pouquinho mais já já. Mas os sinais que Jesus falou, e aconteceria, que Amós, que Ezequiel, que o Joel, que João disseram. Todos já aconteceram e faz muito tempo para nós. Irmãos, não temos mais o que esperar deste mundo. Não temos mais nada o que esperar deste mundo. Eu vou repetir aqui o que eu já disse: 269 anos, o primeiro sinal, o grande terremoto. 244 anos, o escurecimento do Sol e da Lua. 191 anos, o último sinal predito, a queda das estrelas. 180 anos, que tocou a sétima trombeta. Agora mesmo, irmãos, estão se arregimentando para que ocorram os últimos sinais mais específicos. Pode ir para a internet, digita aí leis dominicais. Está um movimento no mundo todo. Irmãos, está um movimento no mundo todo, até mesmo entre os muçulmanos. O pessoal estava preocupado com os muçulmanos. Será? Pois é, eles estão muito desenvolvidos nesse assunto de leis dominicais. Porque eles estão preocupados com o planeta. Precisa agora, o que ele diz? Precisamos salvar o planeta. Quem vai salvar o planeta, irmãos? Na verdade, o que diz a Bíblia? Que o céu e a terra estão reservados para o fogo. Não tem esse negócio de salvar o planeta. Os homens estão querendo salvar o planeta. E para salvar o planeta, eles estão querendo impor a lei dominical. E vocês sabem, irmãos, que a lei dominical é o último dos acontecimentos. Irmãos, vou novamente frisar aqui. A lei dominical é o último dos acontecimentos. E eles estão se movimentando para impor essa lei dominical. Se entrar o Trump lá nos Estados Unidos, irmão, eles vão botar quente para mudar a Constituição americana. Já está um movimento muito grande nos Estados Unidos. Só que eles precisam, eu vou falar assim, só que eles precisam de 34 estados para poder fazer a reunião para mudar. Fizeram isso uma vez na vida. Eles se reuniram uma vez na vida e eles conseguiram mudar a Constituição americana. E agora estão querendo novamente mudar a Constituição americana. E de 34 países, estados que precisam, ele já tem 20 estados que estão já unidos. Está muito próximo, irmão. Está muito próximo de acontecer o último dos sinais mais específicos. Ou seja, é o fim de tudo. É o fim de tudo. E uma coisa interessante, irmão. Se não entrar o Trump, não importa se não entrar o Trump, virá outro. É. E isso aconteceu. Eu vi essa semana agora um sermão de Michelson Borges. Aqui no Brasil também teve um movimento parecido, né? No tempo do Lula e o Bolsonaro. Bolsonaro do lado dos evangélicos, né? E assim por diante. Lá nos Estados Unidos estão os evangélicos junto com o Trump. Eles querem colocar dos mais altos cargos até os mais baixos cargos os evangélicos. E eles querem, vão fazer. Pode pesquisar o tal da Agenda 25. A Agenda 25 é para o ano 2025. Se o Trump ganhar no primeiro dia de governo, eles diz que vão impor essas coisas.
Eles não aguentam mais tanto ateísmo, tanto imoralidade. Não, Satanás trabalha nos extremos. Sabe um relógio de pêndulo? Vai lá no extremo, quando chega no máximo, o que acontece? Ele volta. E ele vai lá no outro máximo. Antes era o que mesmo no catolicismo, no tempo da supremacia papal? Era o lado de cá, onde eles tinham o poder do mundo, botava reis, tirava reis, matava, fazia o que queria. O povo, os franceses não aguentaram mais aquilo, vamos botar isso no país. Aí foi para o outro lado, ateísmo, e tudo que é ismo no meio. Irmãos, tem negócio de ismo no meio aí, tem o feminismo dentro da igreja adventista, tem o tal de não sei o que mais de ismo, tem um monte de ismo na igreja, irmãos. Tudo que é ismo não é de Deus, irmãos. Coisa de Deus não tem isso. Não tem comunismo, ecumenismo, feminismo, tem um monte desse modernismo aí, não existe isso. Quando você vê uma irmã da igreja dizendo, eu sou feminista, pois não é, não deve ser adventista. Irmãos, terminando com o seguinte, afinal, a que pátria estamos buscando? É uma pergunta para pensar. Afinal, a que pátria estamos buscando? Eu já falei aqui em alguns tempos atrás, eu não trouxe hoje aqui a referência, mas alguém, vocês vão lembrar, não lembro, nem eu não lembro das palavras, mas diz o seguinte, entre nós, a gente fala da volta de Jesus. Hoje eu estou pregando sobre a volta de Jesus, que está muito próximo, mas sabe o que a gente faz? A gente vive como se Jesus não viesse nunca. Fazemos planos de comprar, de vender, de negociar, de estudar, de tantas coisas, como se Jesus não viesse nunca. A gente fala de volta de Jesus, mas a gente não está preparando-se para esse dia. E a Bíblia diz, para que você quer mesmo o dia da volta de Jesus? Não é coisa boa, irmãos. O dia da volta de Jesus vai ser mais angústia do que alegria. Hoje o Monjanito, a estatística dele, 10%, irmão. 10% estaria preparado, 10% parece que 10%. 90 não, já pensou, irmão? Eu estou achando que der menos que isso aí, irmão. Irmãos, nós falamos hoje aqui na lição da Escola Sabatina, o preparo para a vinda de Jesus, irmãos, é feito bem antes de ela ocorrer. Se realmente queremos viver numa terra melhor, irmãos, devemos agora nos desvencilhar desta terra, pois seus dias estão contados. Estão contados os dias dessa terra. Hoje eu falei aqui na Escola Sabatina, estou falando para vocês, estou cansado de sofrer já. Estou cansado de sofrer. Mas tem um lado bom dessa história. Quando você passa a sofrer, você passa a perder as esperanças de coisas melhores aqui nesse planeta, você talvez volve os olhares para a eternidade. E é por isso que Jesus disse, é difícil um rico entrar no céu. Porque o rico tem tudo, irmãos. O rico parece que nem precisa de Deus. É essa. E aí, graças a Deus, por esse lado ruim da história, de nós talvez sofrermos. Os que sofrem nesse planeta, eles têm uma esperança, pelo menos, de uma vida melhor. E eu quero terminar fazendo esse apelo. Deus é que está fazendo esse apelo por meu intermédio, a mim e a vocês. Irmãos, você quer estar pronto para a vinda de Cristo? Você quer não ser pego de surpresa? Diz o Espírito Profecia, Jesus virá como um ladrão para aqueles que não estão preparados. Agora eu pergunto para você, irmãos, analisa a tua vida. Você está preparado para a volta de Jesus? Se Jesus voltasse hoje, agora, se hoje fosse o teu último dia de vida, você estaria preparado para a volta de Jesus? Ou você está com tantos planos de enganar, de desonestidade, de pilantragem, de pecados encobertos, de enganos, de falsidade, de inveja, de mentira?
Será que isso tem na igreja, irmãos? É o que mais tem. Tem pessoas até mesmo na igreja que fazem muitas obras de caridade, obras de liderança na igreja e não tem um bom coração. Como assim, irmão? Não tem bom coração? Faz para se mostrar, faz para se gloriar. Isso já acontecia no tempo de Paulo, não tem nada de novo, irmãos. As pessoas pregar o evangelho para se gloriar, para dizer que batizou não sei quantos, que Deus tudo não sei para quantos, trabalhou para a causa de Deus, com qual intenção? Canta muito bem, com qual intenção? Para mostrar para os irmãos que canta muito bem, canta melhor do que a irmã Lúcia. Qual é a tua intenção? Quem estiver pronto para Jesus voltar, irmãos. Tem vários e vários textos do Espírito Santo que diz: quando a sua igreja estiver preparada, Jesus virá. É lógico que não vai ser toda a igreja, né, irmão? Vai ser uma pequena porcentagem. Eu gostaria de estar do lado daqueles que estivessem preparados para quando Jesus voltar, não me pegar de surpresa. E eu desejo que vocês tenham esse mesmo pensamento também. E se você tem esse pensamento, irmão, de estar pronto, de estar preparado, vamos ficar de pé e vamos orar a Deus, pedindo a Deus que possa fazer uma transformação em nossa vida, que possa nos dirigir rumo à Canaã celestial. Obrigado, ó Pai, pela vida e pela saúde que o Senhor tem nos dado, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de conhecer um pouquinho da Tua palavra. Abra nossas mentes, Senhor, para compreendermos mais e mais, cada vez mais a Tua palavra. Dá-nos as oportunidades para pregarmos o Teu Evangelho àqueles que nos rodeiam. Se preciso for falar, que falemos. Mas que o nosso exemplo possa falar mais alto, possa ser uma luz às pessoas que nos rodeiam. Transforma o nosso caráter, Pai. Nos prepare para quando Jesus vier. Não nos pegue de surpresa. Que nós possamos estar preparados para ir para o reino da glória. Essas bênçãos nós pedimos com o perdão dos meus pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, e continuando em